Vamos começar, então? Gente, muito prazer aí fazer um webinar aqui com a Fernanda e com o Yuri. A Bravo, aqui em parceria com a Freshworks, nos traz aí dois players relevantes aí do mercado CX. E a gente vai trazer para vocês aqui novidades. Então, a nossa ideia é fazer um bate-papo bem bacana, trazer um pouco de boas práticas, né? Eu vou deixar mais a Fernanda e o Yuri falar, eles têm todo o conteúdo, eu estou aqui só como o host aqui do nosso evento. Vou falar um pouquinho aqui só da Fresh, um pouquinho da Bravo, prometo para vocês que vou levar em 30 segundos aqui, já vou passar a bola aqui para a Fernanda, tá, gente? Então, muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Estou muito feliz aí de poder contar com tanta gente aqui. A gente está vendo o pessoal entrando ainda aqui, então fiquem à vontade para se apresentar. Temos novidades, tá? Vou deixar isso para a Fernanda aqui falar depois. E vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês aqui um pouquinho da Fresh, um pouquinho da Bravo. E depois a Fernanda e o Yuri vão contar aí toda a trajetória deles, do projeto que eles implementaram na Baldus Telecom. Então, gente, de novo, muito obrigado aí pela presença de vocês e vamos começar. Então, nosso webinar aqui da transformação digital, a experiência do cliente, a gente vai contar um caso prático. Essa é a ideia hoje, tá, pessoal? Não ter aquela coisa assim de teoria, teoria, teoria. Claro que a gente vai fazer uma conexão entre como fazer, né? E o Yuri vai nos mostrar como ele fez. Então, a Fernanda vai trazer um pouquinho da teoria e o Yuri vai trazer a prática aqui. E nós estamos com um apoio aqui, trazendo como foi usado as nossas soluções, as soluções da Freshworks, junto nesse projeto com a Fernanda e com o Yuri. Eu vou falar um pouquinho da Fresh, então só para dar uma visão para vocês geral, a Freshworks é uma empresa que começou lá em 2010 como uma startup, né? Hoje já tem mais de 6.500 funcionários e já temos mais de 60 mil clientes no mundo inteiro. Tá? No Brasil, a Freshworks ela tem mais de 2 mil clientes ativos e a Bravo Solutions é um parceiro Platinum da Freshworks aqui. Então, nós estamos aqui para poder fornecer para vocês as soluções Freshworks que vão desde a parte do portfólio de Customer Experience, que é o tema desse webinar hoje, até a parte de gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM, e o nosso ITSM, que também é um dos produtos da Freshworks, que é focado na parte de TI e é focado também na parte de ESM, que é a gestão de serviços e central de serviços internos. O foco hoje é falar de experiência do cliente, então nada melhor do que ter a Fernanda e o Yuri aqui. Eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês, e aí a Fernanda vai assumir o controle aqui, ela e o Yuri, para poder trazer todo esse conteúdo que a gente estava aguardando aí faz bastante tempo. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. E vamos seguindo aqui. Boa tarde, Fernanda, agora é com pessoal. você. Fala aí, Fala aí. Yuri. Pode se Vai lá, se apresentar. apresenta aí para a gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Yuri, sou engenheiro de formação, tenho uma especialização em gestão de qualidade de processos, né? Hoje atuo como analista de projetos na Baldus Telecom e vou trazer para vocês aqui um pouquinho de como implementar um sistema, de como a gente implementou um sistema, como implementou o Freshdesk hoje na Baldus Telecom. Coisa boa. Tudo bem, queridos? Boa tarde. Não sei vocês, mas eu estou super animada aqui para a gente poder, né, bater esse papo aqui sobre pessoas, sobre processos, sobre tecnologia, tudo que a gente precisa para a gente poder impactar o nosso cliente, não é mesmo? Bom, eu vou me apresentar aqui para vocês e já vou aproveitar, vou compartilhar minha tela, depois eu vou disponibilizar esse material aqui, né, para o pessoal da Fresh da Bravo, poder encaminhar para vocês depois, tá bom? Então, acredito que todo mundo está vendo a minha tela, né? Hoje a gente vai falar, então, aqui sobre da transformação digital, a experiência do cliente. É isso mesmo. E quem é a Fer, né? Eu sou uma empreendedora apaixonada por conectar pessoas ao seu propósito, à sua missão. O que eu faço hoje, né? Hoje eu sirvo empresas repletas de pessoas, né? Esse é o maior propósito da minha vida, é servir pessoas através daquilo que tenho nas minhas mãos. Então, eu ajudo empresas a investirem na experiência do cliente, a reterem a sua base de clientes, mas principalmente cuidando de dentro para fora, cuidando dos colaboradores, a gente desenvolvendo fluxos e processos fluidos para a gente poder impactar o nosso cliente final, né? Eu comecei minha trajetória vendendo pães no terminal
e desenvolver algumas habilidades ao longo de toda a minha trajetória fez eu chegar aonde eu cheguei hoje. Eu sou muito feliz, inclusive, né? Sou muito feliz porque hoje eu estou trazendo aqui um cliente meu sendo representado pelo Yuri. O Yuri trabalha na Balduz Telecom. Balduz Telecom é um cliente meu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho de práticas que a gente tem aplicado, né? Unindo pessoas, processos e tecnologia. Bom, mas para começar, né, eu quero saber aqui quem que é dono de empresa, já vai mandando no chat, gente, porque eu gosto de interação, tá? Eu gosto de interação. Então, vão mandando aqui no chat quem é colaborador, quem é dono de empresa, todo mundo tem que ter o olhar de dono. É ou não é? Todo mundo tem que ter o olhar de dono. Então, a gente vai discutir aqui um pouco, para muitas pessoas, a palavra experiência do cliente parece algo muito subjetivo, que a gente não consegue pegar, não é verdade? Então, hoje eu vou tentar trazer, simplificar ao máximo para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. Ah, mas quem entrega a experiência do cliente é só quem trabalha no atendimento, quem trabalha lá na ponta, no suporte? Não. Todo mundo entrega experiência para o cliente, independente se você tem contato com o cliente ou não, tá? E para a gente começar, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Uma não, 3 perguntas para vocês. Essa daqui é a primeira. O que te diferencia hoje? Tanto você que é colaborador, o que te diferencia hoje como profissional, aí onde você está? Né? Porque nós podemos, como colaboradores, ser intraempreendedores dentro da empresa onde a gente está, né? O lugar onde você está hoje é uma imensa oportunidade de você elevar o nível do teu profissionalismo, de você crescer e, por que não, você abrir depois o teu próprio negócio. Mas é muito importante a gente fazer essa pergunta aqui: o que diferencia você no mercado? Vai pensando aí, vai refletindo. No final, tenho certeza que você vai conseguir trazer algumas respostas, tá? Depois, o cliente que caminha com você aí, né? Que faz parte aí da tua empresa, que todo dia você interage com ele, seja essa base grande, seja essa base curta, pequena, não importa. Esse cliente, ele faz parte de qual comunidade na tua empresa? Por que comunidade? Porque nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de viver em comunidade. Porque a gente vive a era da experiência. Então, o cliente que está com você, qual é a comunidade que ele pertence hoje? Existe essa comunidade? E a terceira, como você, dono ou colaborador, é lembrado pelo seu cliente? Qual é o legado que você deixa no seu cliente, hein? Ó, independente se você tem contato direto com esse cliente ou não, tá? Trabalha ali no backstage, nos bastidores, né? Você impacta sim o teu cliente de alguma forma e a gente vai descobrir hoje até lá batendo um papo com o Yuri daqui a pouquinho. Vai pensando nessas perguntas aí, tá? Enquanto isso, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer o cliente. Quero apresentar aqui um programa para vocês. O nome desse programa é O Cliente Sou Eu. Vamos assistir o programa, gente? Coisa boa, vamos assistir. Vamos lá. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right.
said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. É isso, é isso. E o que esse vídeo ele traz pra gente? Gente, tanta mensagem que a gente poderia passar aqui horas falando só desse vídeo. Mas eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. A gente poderia falar que o cliente está dizendo para a gente criar para ele. A gente poderia dizer que ele está dizendo assim para a gente, ó, a gente não é seu amigo, né? Às vezes a gente que fica lá na ponta reclamando do cliente, né? Vai dizer que nunca. Todo mundo, né? Esse cliente aí, ele é a oportunidade, ele é o caminho que leva o nosso negócio. A empresa onde você está, ou seja, você colaborador, leva você para o sucesso. Não existe razão, não existe motivo qualquer para uma empresa existir, senão o cliente. E aí, é verdade, tá, isso eu já sei. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Eu quero lembrar que eu e você somos esse cliente. Eu e você estamos em constante mudança. Nós estamos em movimento o tempo todo. A pandemia, né? Vamos citar a pandemia aqui. Quem é que mudou a forma de consumir serviços? Quem aqui não mudou a forma de contratar, analisar empresas, marcas? Todos nós que decidimos consumir de uma empresa, a gente toma uma decisão não a partir do produto ou do serviço apenas. Porque fazer igual tem um monte de empresa que faz, ou não é verdade? Mas existe algo daquela marca que faz a gente se identificar. E o nome disso é um misto, é um conjunto de experiências. E olha só, eu trouxe um dado aqui para vocês, que diz assim, 80% de nós clientes, afirmamos que a experiência que uma marca ela oferece é tão importante quanto o produto, quanto o serviço. Vamos pensar aí, pensa na empresa de vocês. Quantas outras empresas oferecem o mesmo produto, o mesmo serviço? Várias, não é verdade? O que te diferencia? Começa a pensar em você executando a sua atividade lá no dia a dia, na ponta, na operação, fazendo o que você faz, ou você que está aqui, você que é dono de negócio. O que diferencia, tirando o produto, tirando o serviço, o que te diferencia? O que faz a tua base de cliente permanecer com você? Hein? O que é? Vocês podem me dizer aí, gente, no chat, o que diferencia a empresa que vocês trabalham? Cadê a galera vestindo a camisa da empresa? Na minha empresa, sim. Né? E aí eu preciso trazer para vocês tudo o que não é experiência do cliente, porque é uma bagunça, né? Experiência é atendimento, né? É sucesso do cliente. Então eu vou dizer tudo que não é, tá? Fica fácil assim, né? Tudo que não é experiência. O que não é experiência do cliente, olha só, não é suporte. Mas o nosso suporte é incrível, eu não acredito. Como assim aquele cliente cancelou com a gente? Que absurdo! Nosso suporte trabalha 24 horas por dia.
E às vezes ele cancelou por causa de uma falha ali no ponto de contato no financeiro. Ó, e tem nada a ver com esporte. Não é saque. Nossa, saque, gente, ouvir a palavra saque já dá uns arrepios, né, gente, né? Então, saque não é experiência do cliente, tá? Não é atendimento. O atendimento, ele é pontual. Ele acontece em momentos específicos. Você não fica lá 24 horas falando com o cliente, né? Então, o atendimento não é experiência, ele faz parte da experiência. Também não é brinde, né? Semana passada eu até coloquei lá no meu Instagram. Eu falei, ó, dia do cliente está chegando, vocês não vão ficar me dando brinde, ficar me dando desconto. A gente não dá desconto para o cliente, a gente dá valor. É o cliente que dá dinheiro para a gente, porque ele quer pagar mais para a gente para ficar com a gente, porque a experiência é tão boa que ele quer pagar mais, né? Então, experiência não é presente, não é desconto e não é sucesso do cliente. Sucesso do cliente é a partir do momento que ele decide se tornar um cliente aí na sua empresa, da sua empresa, ele começa a viver uma jornada dentro. E aí, qual que é o objetivo do sucesso do cliente? É reter, é fidelizar esse cliente, fazer ele se tornar, sabe o quê? Vendedor, sem a gente precisar pagar um centavo para ele. Ele vai vender tanto para a gente que ele vai indicar muito. Então, tudo que eu falei aqui para vocês não é experiência do cliente, tá bom? Então, vamos descobrir, afinal de contas, o que é experiência do cliente. Experiência do cliente é um conjunto de percepções, é um conjunto de impressões toda vez que o cliente ele interage com a tua marca, interage com você aí, ó, colaborador. Sabia que toda vez que o cliente ele tem um ponto de contato, que pode ser você, pode ser ali a outra área que está ali alocada do seu lado, você sabia que ele está tendo uma soma de percepções? E aí a pergunta que eu te faço, como que tem sido a percepção do cliente quando ele interage com você, colaborador, com a sua empresa, dono de negócio, você que está aqui no webinar? Essa experiência vivida, ela começa muito antes dele ser seu cliente. É quando ele está sentindo uma necessidade, tem um desejo de ter uma solução, de ter uma necessidade suprida e atendida, e ele está considerando contratar você. E aí ele vai lá visitar o teu site, e aí ele vai lá mandar um direct no Instagram, ou ele vai preencher um formulário. Como que é a experiência dele quando ele está navegando no teu site? Como que é a experiência dele quando ele manda, por exemplo, preenche o formulário e você demora 3 dias para responder? Hein? Será que a gente não perdeu esse cliente? Será que a impressão que ele teve foi boa, não foi boa? Então, eu estou trazendo alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que é essa experiência. Então, a experiência ela é o todo. É tudo que o cliente vive, é todas as conexões, é a emoção, é o sentimento que ele tem toda vez que ele pensa na tua marca, toda vez que ele interage com você. Ok? Estão aqui comigo? Sei? Sei. Muito bem. E aí, por que é tão importante a gente investir na experiência? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As empresas mais sensacionais, as empresas mais desejadas, as empresas que mais faturam, elas são extremamente obcecadas no cliente. Completamente obcecadas no cliente. E ainda tem gente que fala, ah, mas não é prioridade agora. Não é prioridade. Se a prioridade não é você cuidar, investir em processos, pessoas e tecnologia para você impactar o chefe da tua empresa, porque o cliente é o chefe, é ele que manda em todo mundo, né? Ele pode mandar todo mundo embora ou ele pode promover todo mundo, né? Por que é importante, então, a gente investir nesse tal de CX que todo mundo anda falando? Olha só, 47% dos consumidores abandonariam uma empresa após apenas uma experiência ruim com ela. Se no primeiro contato já é ruim, meu Deus, o que espera por mim?
né? Conquistar um novo cliente, essa daqui todo mundo já tá, né? Já decorou já, né? Conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter um cliente na base, né? Temos profissionais de CS aqui, temos profissionais CX aqui. Levanta a mão aí, coloca no chat para a gente saber. Esse é o maior objetivo, oferecer experiência, mas principalmente a gente atender a necessidade do cliente. Tem muita empresa também focando em encantamento e um monte de coisa e nem o básico bem feito está entregando, né? E aí, nós temos aqui, ó, aumentar a retenção de clientes em apenas 5% pode representar para a sua empresa, para você, dono, um crescimento nos lucros de 25% a 95%. É bom ou não é? É muito bom. É muito bom. E 86% dos clientes afirmam que estão sim dispostos a pagar mais, né, para ter uma experiência melhor, para viver uma experiência positiva. Isso é fundamental. E aí, eu quero que vocês foquem muito aqui na nossa pirâmide da experiência do cliente. Gente, se vocês entenderem isso daqui, se vocês saírem daqui com isso absorvido, vocês conseguem implementar uma estratégia de CX na empresa de vocês, tá? Vocês conseguem implementar. Então, é o básico bem feito. Não adianta colocar batata frita, gente. Tem que ter um feijãozinho e um arroz bem feito, né? Então, a nossa empresa é centrada no cliente, né? Mas não atende nem o básico. Não atende nem o básico. Então, olha só, na pirâmide da experiência do cliente, obviamente, né? Começando da nossa base, qual que é a prioridade da pirâmide da experiência do cliente? Resolver o problema. Sabe por que você está onde você está hoje? Para resolver problema. Olha, coisa boa. E tem um monte de gente que fica, ai meu Deus, esse cliente. É isso, gente. As empresas existem para resolver um problema no mercado. Qual é o problema? Qual é a dor que a tua empresa cura? Qual é a dor que a tua empresa cura? E qual é a dor que você, colaborador, está ajudando a curar? Bem? Então, resolver o problema. Segundo, com o mínimo de esforço possível. Básico, resolver o problema. Depois, com o mínimo de esforço possível. Como que é para o teu cliente hoje ele conseguir lá, né, abrir um chamado? Como é para o teu cliente ele resolver um chamado? Como é hoje para o teu cliente ele conseguir receber o que ele precisa na casa dele? Como é para o teu cliente ele conseguir ter uma resposta interna da sua empresa, de uma solicitação que ele fez? Ele tem muito esforço para conseguir resolver? Quanto é esse esforço? Então, existem formas da gente medir, né? E a gente tem que tirar o nosso óculos e a gente colocar os óculos do cliente, né? Que às vezes a gente está avaliando pelo cliente. Não, mas não é assim que a gente faz. Não, deixa o cliente dizer. É o cliente que tem que dizer se o esforço está grande, se o esforço está baixo, né? E por último, com emoção. Sabe por quê? Hoje em dia não existe esse negócio mais de B2C, gente. Esse negócio de B2B. Você vende para quê? Para B2C e para B2B. É human to human. É humano para humano. É humano para humano. Por quê? Porque uma empresa ela é cheia de pessoas, seres humanos, que conectam, que têm conexão. Certo? Hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, sim, maravilhoso, que tem vários benefícios. Depois a gente vai falar um pouquinho dessas tecnologias. O que elas trazem de benefício para a gente? Mas não existe nada que se compare a gente trazer a humanização, a gerar conexões. Emoção. Qual é a memória afetiva que o seu cliente tem com a sua marca, com a sua empresa?
Quando o cliente ele lembra da tua marca, qual o sentimento que vem? Qual o sentimento que fica nele? A gente já passou, né? A gente passa consumidor por tantas experiências. E algumas você lembra de uma marca, você já lembra da história, você já lembra da raiva que você sentiu, você lembra de péssimas experiências e já outras você tem prazer em falar, você tem prazer em contar a história, faz questão de recomendar. Então a pirâmide da experiência do cliente, ela é feita exatamente assim. Primeiro, a gente faz o básico bem feito, a gente resolve o problema do nosso cliente com o mínimo de esforço possível, gerando conexões, memórias afetivas, tá? Eu trouxe aqui para vocês de uma forma um pouquinho mais detalhada, depois vocês vão receber esse material. Primeiro, a resolução de problemas. Todo cliente quer ter o problema resolvido, não é? Então, olha só, o que a gente precisa fazer usando, né, executando processos internos, usando a tecnologia, nós, pessoas? A gente precisa resolver. Ah, mas então, é toda uma burocracia para resolver o problema do cliente. As grandes empresas, né, Amazon, né, é um grande case. Gente, a experiência chega a ser bizarra para a resolução de um problema. É fácil, é simples. E aqui a gente traz, né? O que é muito precioso hoje, gente? Que é assim, ó, é igual o dinheiro, se não mais importante que o dinheiro. É o tempo. Para mim, tempo é mais importante que dinheiro. Tempo passou, eu não vou recuperar ele. Dinheiro eu corro atrás. Você fazer o teu cliente perder tempo sabendo que você poderia diminuir o esforço dele, isso gera um ranço. Vou usar essa palavra. Isso gera um ranço, vai diminuindo a expectativa, né? Ele vai falar, poxa, lá no começo estava assim, estava indo bem, né? Nossa, tive todo um boas-vindas na empresa. Nossa, contratei aquele serviço, foi ótimo, e agora tá ruim, tá difícil eu conseguir resposta, tá difícil eu conseguir resolução. Então, um dos principais pontos aqui é a gente tem que entregar tempo para o nosso cliente. A gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. O que ele está passando na vida, no dia? Que às vezes a gente olha o cliente e a gente lembra só da empresa dele. Lembra que aquela pessoa que está tentando resolver aquele problema com a tua marca, com a tua empresa, com você, ele tem uma série de coisas também para fazer. Não, o cliente tem que esperar. Tem que esperar dentro do prazo que foi prometido. Fora isso, não, é nossa obrigação. Então, muita gente fala, o cliente saiu satisfeito, né? Olha, ele saiu satisfeito. Não fizemos mais que a nossa obrigação. Cliente satisfeito é uma obrigação de toda e qualquer empresa. E por último, ter uma experiência prazerosa, né? É a conexão, é fácil, é simples, tem encantamento, tem um atendimento, sabe, encantador, gentil, com o tom da tua marca. Cada marca tem um jeito de falar, né? Na minha marca é queridos, né? Minha marca é queridos. Então, qual é o tom da tua marca? Né? Como que você se comunica? Você é mais formal? Você é mais, humanizado, gera mais conexão? Tem que ter o tom, tem que ter ali toda a equipe, todo o time, mesmo que está todo mundo atrás de uma ferramenta, a gente envolver o cliente com isso, lembrando para ele fazer parte, se sentir pertencente a uma comunidade. Isso é muito importante. Então, essa é a nossa pirâmide. E aí, a gente está chegando aqui no final, né? Eu já vou chamar o Yuri daqui a pouquinho. A gente, assim, uma das coisas, as empresas me contratam muito para CS, para CX, né? Mas, gente, eu sempre falo, não tem como eu chegar em uma empresa se eu não trabalhar a experiência do colaborador. E eu amo, até me emociono. E eu amo trabalhar com a experiência do colaborador. Porque ali dentro de uma empresa existem milhares de pessoas, existem muitas pessoas que têm sonhos, expectativas. E ir trabalhar só por trabalhar é péssimo. A gente precisa trazer sentido. Se a pessoa não tem sentido, não está vendo sentido no que ela faz,
A gente tem que ir lá, a gente tem que mostrar o quão importante essas pessoas são para uma organização. E como então que a gente pode transformar aos poucos, porque demora, tá? Não é da noite para o dia. Ah, então amanhã acordei, a nossa empresa é centrada no cliente. Ô, boa sorte, vamos trabalhar, né? Que é um processo de evangelização que a gente tem que fazer. A gente precisa construir uma cultura forte, focada em pessoas. E essas pessoas são os colaboradores e depois o cliente. É de dentro para fora. É de dentro para fora que a gente começa a mudar a cultura da nossa empresa. E só assim a gente vai conseguir entregar experiências inesquecíveis. E eu trouxe aqui para vocês o tripé. Esse é o tripé que sustenta todas as empresas no mundo. É o tripé de pessoas, processos e tecnologia. E olha só, processos e tecnologia. Vamos imaginar uma empresa assim maravilhosa, com processos assim, gente, ó, Yuri, pensa, Yuri, aquele sonho de processos fluidos, Yuri. Incrível, com uma máquina lá, com uma Fresh Desk lá funcionando a todo vapor. 100 pessoas. 100 pessoas com propósito alinhado, 100 pessoas com a visão em comum de onde a empresa quer chegar, daquilo que o cliente precisa receber. O que vai dar? Ó, rotatividade. Sistema e aquela Ferrari que você tem lá, poxa, não está usando nem 1%. Por quê? Porque não tem pessoas engajadas. Não tem, você não mostrou o sentido do teu colaborador, dono. E você, colaborador, não deu a relevância da importância do teu papel numa organização para gerar resultado. E aí depois a gente vem, ó, temos pessoas e temos tecnologia, mas a gente não tem processo, gente. É aquele caos instaurado, né? É um caos instaurado. Não sabe para onde manda, depois vai, depois volta. É aquele trabalho excessivo. Poderia ser em 2, se torna 10, porque não tem processos otimizados. Olha que desperdício. Muito desperdício. E por outro lado, desse tripé, olha só, a gente tem aqui pessoas e processo. Coisa linda, né? Ai, os dois P's, pessoa e processo. Meu Deus, vamos com tudo, vamos voar, vamos. Nossa, não precisa de tecnologia aqui. Será? Precisa. Impossível a gente não estar com tecnologia hoje. É impossível. Sabe por quê? Porque hoje as empresas, elas trabalham com diferenciais. A tecnologia é tremendamente diferencial, competitivo para o teu negócio. E ó, como que a gente vai crescer, escalar o nosso negócio se a gente não tem tecnologia, se a gente não tem ferramentas para a gente otimizar o nosso tempo? Então, esse tripé aqui é o que sustenta a tua empresa. Pensa agora, o que dentro da tua empresa tá meio assim, ó, né? Que a gente sempre tá no, não é que tá tudo perfeito, não existe, né, gente? Não existe esse tripé perfeito o tempo todo. Sempre vai haver melhoria contínua, precisa. Mas aonde na tua empresa está doendo mais? Está doendo em pessoas? Está doendo em processos? Está faltando tecnologia? Está faltando boas ferramentas? Conta para mim aí no chat. Daqui a pouco eu já vou olhar o chat, tá? Para conversar com vocês aqui um pouquinho. Então, esse é o tripé. E aí, olha só, 80% das mudanças que ocorrem dentro das empresas acontecem pelas pessoas. 80%. Olha como você é importante aí onde você está, hein? Olha como você é importante onde você está. 15% pelos processos e 5% pela tecnologia. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês
é que nós, humanos, nós, pessoas, nós somos o maior ativo das empresas. Pode vir tecnologia, pode vir inteligência artificial, pode vir, mas nós somos o maior ativo das empresas. O papel de cada um de vocês aqui, eu não sei como que tá, como que você se sente, né? Como anda a tua experiência como colaborador dentro da empresa que você tá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem muito a entregar. Transforme, sabe? Não espere alguém chegar para você e falar: olha, você é importante aqui, você. Não, seja protagonista. Sabe por quê? Porque você é responsável pela tua carreira, você é responsável pelo teu profissional. Ninguém vai fazer por você. Não é o dono, não espere o dono bater lá no teu ombro, não espere o teu gestor, não espere. É a gente. Eu sou responsável pela minha vida profissional. Eu sou responsável por impactar o cliente. Então, o teu papel precisa estar muito evidenciado. Você precisa ter total clareza e nitidez do que você faz na empresa que você está hoje. Inclusive você, dono. Inclusive você, dono. Você, dono que está aqui. O que que você faz na tua empresa? Que tem dono que fica, eu sou dono. Tem que ter papel claro. Você cuida de pessoas? Você bate papo com as pessoas? Você conhece a tua operação? Como é que é você como dono? Colaboradores precisam dar e receber sentido para executar processos fluidos e fazerem o melhor uso das nossas ferramentas e tecnologias para a gente poder impactar o cliente. Então, queridos, não existe experiência do cliente sem esse tripé aqui, ó. Pessoas, processos, tecnologia. Não existe como a gente impactar o cliente se a gente não impactar positivamente as pessoas de dentro, começando por nós, ok? E para falar agora de processo, porque ele é o cara para falar de processo, viu, galera? Eu quero falar com o Yuri, né, Yuri? O Yuri, ele vai falar um pouquinho sobre o que ele faz aqui também, mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre processo e sobre tecnologia, né, Yuri? Eu já falei de pessoas, agora é contigo, querido. Eu quero saber, conta pra gente como é que era lá na Balducci. Conta tudo, a gente quer saber tudo. Ó, vou ter que resumir, né, Fer? Porque se eu falar como era tudo mesmo, a gente vai passar aqui mais algumas horas e É verdade. não é a nossa intenção nesse momento. Mas o que eu encontrei, né, há muito pouco tempo atrás, a Balducci, ela tinha, eu não vou chamar de uma desorganização, né, mas ela tinha hoje um sistema, ela tinha processos, ela tinha uma estrutura que funcionava e funcionou muito bem por muito tempo na Balducci, quando ela tinha uma quantidade específica de clientes. E aí, o que acontece? A empresa cresce, toda empresa cresce, com a Balducci não foi diferente, cresceu muito nos últimos anos, e os sistemas que a gente tinha na Balducci, né? Tinha já no passado, porque a gente já conseguiu fazer algumas mudanças, não suportavam mais atender os nossos clientes. Essa era uma verdade. Atendia, né? Mas a gente não tinha o quê? Faltava aquela experiência do cliente que você trouxe aí numa belíssima apresentação, né? Contou um pouquinho para a gente sobre a experiência do cliente e a gente tinha aquele gapzinho pequeno que faltava. A gente atendia o cliente, mas muitas vezes a gente não sabia se o cliente estava satisfeito realmente com o nosso serviço, se o cliente estava sendo realmente bem atendido, se ele estava sendo atendido de uma forma rápida, de uma forma eficiente, que é importante, né? Em toda empresa que presta atendimento. A Balducci não é diferente, né? A gente vive de cliente, a gente vive de atender o cliente. A gente oferece serviço para o cliente. Se o serviço que a gente oferece não funciona, é um grande problema. Então, a partir do momento que o cliente tem uma dúvida, que o cliente tem alguma necessidade, a gente precisa atender ele da melhor forma possível. E foi aí, né, que a gente começou a fazer mudança dentro da empresa.
Eu vou emendar aqui já, vou fazer uma pergunta para o Yuri também, já aproveitando o gancho aqui da Fernanda. Lembrando, gente, que tem a mentoria da Fernanda, aí a gente vai sortear uma mentoria com a Fernanda. A gente vai falar isso no final, tá? Aqui do nosso webinar. Eu já vou emendar uma pergunta aqui para o Yuri falando da solução. E, Yuri, entendendo aí, né, todo esse processo que você passou de como estava, né, para onde vocês chegaram agora, conta para a gente, assim, qual foi o principal motivo que você optou pelo Freshdesk, sabe? Então, você comentou de um processo que precisava ser atualizado, que precisava ser escalado, né, dentro da empresa. Então, quais foram as principais razões aí para você escolher o Freshdesk aí como ferramenta ou as soluções da Freshworks? Como que você chegou até o Freshdesk? Conta um pouquinho para nós aí. Eu vou ter que voltar até um pouquinho, Bruno, né, para a gente contar como a gente chegou nessa necessidade também. Perfeito. Quando eu ingressei na Balduce, e não faz muito tempo, não, faz pouquíssimo tempo ainda, uma das primeiras, os primeiros desafios que eu recebi foi diretamente do CEO, falou, tenta entender um pouquinho o que está faltando no nosso sistema, né? O porquê que a gente tem pessoas dentro da empresa reclamando do sistema, porquê que tem pessoas que acham que o sistema hoje não é bom. E esse foi o meu primeiro desafio, tentar entender um pouquinho mais, um sistema novo que eu nunca tinha utilizado ainda. Então, passei algum tempo mexendo mesmo no sistema, tentando entender um pouquinho mais de como ele funcionava, encontrando os gaps que ele tinha, para poder dar um retorno, claro, e entender ali que a gente precisava de um sistema um pouquinho mais robusto, né? E aí a gente optou, obviamente, por mexer primeiro aonde a gente impacta mais o cliente, que é no atendimento ao cliente, né? Como a gente chegou no Freshdesk hoje? E aí eu vou te contar que eu perdi algumas semanas pesquisando. É um desafio grande, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um pouco de paciência, a gente não pode pular etapas, a gente sabe como a gente quer. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe como a gente quer, né? Então, foi muito tempo pesquisando sistemas diferentes, é, e aí eu vou te contar aí 2, 3, 4 semanas, incontáveis apresentações de sistemas, né? Te falo até que assim, a gente chegou no Freshdesk de uma forma bem orgânica, né? Eu falo que foi procurando no Google mesmo, né? Que a gente Sim. encontrou, eu acabei me cadastrando, solicitando um contato. Eu acredito que foi de manhã, perto do meio-dia. Não deu 2, 3 horas depois, eu já tinha um contato da Bravo, né? Oferecendo para a gente, o Fresh oferecendo para a gente uma apresentação, é, e aí começou um contato grande, né, com a Bravo mesmo, né, sobre como funciona o Freshdesk. Assim, muitas coisas aconteceram, né? E aí, claro, você não decide que Sim. você está contratando um sistema em 2, 3 dias, né? A gente trabalhou muito grande, teve um trabalho muito grande a partir daqui para a gente chegar numa escolha, né, Uhum. do que o Freshdesk trazia para a gente e se era realmente aquilo que a gente estava buscando. Então, foi bem rápido, eu digo que foi rápido, porque Ok. a gente fez aí, vou te falar que a gente escolheu em torno de 1 mês e meio, 2 meses, a gente escolheu um sistema, né? Parece muito, mas quando a gente fala de uma mudança da empresa é muito rápido. E, assim, do processo de seleção, assim, qual foi o fator que você... O que pesou para a escolha Freshdesk? Então, teve todo o teu processo de qualificação, de analisar ferramentas, né? Cara, qual foi o peso que você deu para o Freshdesk? O que você enxergou valor para apresentar, então, para o teu CEO, para apresentar para a Balducci e dizer, olha, essa aqui é a ferramenta que vai cumprir os requisitos que a gente está buscando. O que pesou para você, Yuri? O que você achou que, olha, isso aqui faz sentido para a gente? Eu não vou falar que o principal fator foi custo, Uhum. porque não foi custo, mas custo é importante, né? A gente acho que Perfeito? não tem como a gente falar de tecnologia hoje sem falar de custo. Não adianta você me falar que você vai me entregar uma Ferrari, eu vou falar para o meu CEO que eu vou entregar uma Ferrari, mas ela vai custar uma fortuna que a gente não consegue implantar, né? Perfeito. O custo do Freshdesk hoje ele é bem competitivo no mercado. Mas o principal fator foi facilidade. Facilidade de como o sistema funciona, tá?
Quando a gente está falando de um helpdesk, quando a gente está falando de um sistema para atendimento ao cliente, a grande maioria entrega basicamente a mesma coisa, né? Tem um básico de sistema de helpdesk que todos fazem. Pô, receber um ticket, responder um ticket, eu ter uma questão ou outra de dashboard, ter uma questão ou outra de análise. Mas a facilidade que o Freshdesk traz hoje para o mercado é uma coisa, um diferencial muito grande, né? E como que eu posso mostrar, cara, o que é o grande, por que facilidade é o grande diferencial? Quando a gente fez a implementação, eu até já coloco um exemplo, eu não contratei nenhum analista da Bravo para fazer a implementação do Freshdesk na Balducci, né? A implementação inteira foi feita diretamente por mim, né? Com ajuda, grande parte por mim, mas com a ajuda de muita gente dentro da Balducci, né? Para a gente configurar sistema, para a gente segmentar o sistema e colocar ele da forma que a gente precisava, com os processos que a gente já tinha dentro da Balducci. Então, essa facilidade, ela é grande, porque implementação de sistema sempre traz para as pessoas que é um bicho de sete cabeças, que vai dar muito trabalho, que a gente vai ter que mudar tudo, que as pessoas não vão saber trabalhar. Mas, assim, uma mudança, ela sempre causa desconforto no início, né? E as pessoas, elas estão sempre condicionadas a ficar na zona de conforto, né? Então, a mudança é positiva. A gente tem que sempre lembrar que a mudança é positiva, e a gente precisa disso, né? E esse ponto de facilidade do Freshdesk, ele torna isso muito mais tranquilo, né, para que a gente faça essa mudança. Excelente, Yuri. Eu te perguntar, na verdade, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era assim, ó, como foi a experiência interna? Porque você recebe muitas vezes um projeto, tem que implantar, e esse projeto para implantar, às vezes você tem uma consultoria, às vezes você não tem a consultoria, né? E aí vocês optaram por implementar sozinhos. E aí a gente sempre recomenda, olha, a consultoria vai te acelerar esse processo, mas se você tiver os processos muito bem desenhados, aí faz todo sentido você até implantar sozinho por conta da facilidade da solução. Eu fico feliz de ouvir isso, até porque a gente mantém um contato depois pós, né, não somente na venda, pós-venda, e a gente sabe que tem um relacionamento legal com vocês, então vocês acionam o nosso suporte, a gente vai tirando as dúvidas e isso vai funcionando. E aí eu queria entender, assim, além desse desafio todo de implantar a solução, se você teve resistência interna, né, e eu acho que sempre tem a questão de mudança que você acabou de comentar, mas assim, se você teve uma resistência de algum lado, e como que você fez para superar isso? Porque eu acho que o pessoal que está aqui hoje, muitos querem saber assim, olha só, gente, como é que eu faço isso na minha empresa? Como é que eu levo isso lá para dentro? Então, no momento, você tinha a carta branca ali, olha, escolhe a ferramenta, traz para dentro de casa, mas uma coisa é quando vem que o senhor tem a visão do negócio e enxerga o valor e quer colocar. Mas você sabe que tem o tripé ali. Então, as pessoas, né, são quem vão fazer com que a ferramenta funcione. Como é que você fez para isso rodar lá dentro? Então, desculpa a minha contextualização toda, mas assim, queria te perguntar se você teve algum desafio em relação às pessoas e como é que foi, sabe? Eu acho assim, né, Bruno, se a gente falar que foi simples e fácil, Uhum. a gente vai estar mentindo também, né? Não é simples e fácil, a gente tem que mover Sim. uma empresa inteira, mexer uma empresa inteira. Eu acho que o maior desafio dentro da empresa sempre vão ser as pessoas, né? A gente fala de resistência, a gente fala de zona de conforto, as pessoas, elas querem ficar numa zona de conforto. A gente, às vezes, quer ficar numa zona de conforto e não quer participar de uma mudança. E aí, o que foi? O grande trabalho foi mostrar para todo mundo, né, os ganhos que a gente teria com a ferramenta nova, né? A gente mostrar diferenças da ferramenta que a gente tinha para a ferramenta nova e por que a gente precisava fazer essa mudança, né? É muito centrado em muita coisa do que a Fer falou aqui, né? É, Principalmente porque cliente. A gente está sempre falando do cliente. Então a gente faz uma mudança dentro da nossa empresa para melhorar a vida do nosso cliente, né? Se a gente vai fazer uma mudança que não melhora a vida do cliente, essa mudança não tem muito sentido para a gente, né? Ou ela não tem que ser prioridade, né? A gente está trabalhando aqui com
a experiência em si do cliente. Então, pessoas, a gente teve um desafio grande dentro da Balducci, né? Como teria em qualquer outra empresa, não é um caso isolado, não é um caso muito específico, não é uma exceção à regra. Eu acho que a gente sempre, qualquer lugar que a gente for fazer uma implantação de um sistema, a gente vai ter um pouquinho de resistência, mas a gente precisa mesmo mostrar para as pessoas como que funciona, por que que funciona dessa forma, por que que a gente precisa mudar. E aí está o trabalho de um gestor de projetos, né? Você convencer, além de tudo, você convencer as pessoas que realmente é importante fazer essa mudança e mostrando, né? Não adianta você só falar, você precisa mostrar. Então, a quantidade Torna um de vendedor interno. vezes, a quantidade de vezes que eu mostrei o sistema para as pessoas e eu escolhi fazer isso em grupos muito pequenos, né? Para que pudesse tirar dúvidas das pessoas, pudesse mostrar. Então, chegou no final, eu já tinha feito 10, 11 apresentações internas do sistema, então eu estava meio assim já, estava meio no automático, estava até esquecendo algumas coisas. Já Mas é pode importante. palestrar, Yuri. Já pode palestrar. Mas é importante, né? A gente mostrar, a gente na prática como funciona para as pessoas e por que que é importante, né? Não adianta a gente só falar. E Perfeito. eu quero até Yuri, parabenizar o Yuri, né? Porque eu acompanhei o processo, ele foi extremamente organizado nesse sentido, né? Precisa, né? A pessoa, quando ela não vai contar, né? Como foi o caso, a gente não contou com esse apoio de vocês, que vocês têm maravilhosamente bem, mas ele foi extremamente organizado, né? Então, assim, e uma das coisas que eu gosto de reforçar, que é muito importante se você, dono, está aqui ouvindo, né? Quem contrata a ferramenta são as pessoas que estão na operação, utilizando, né? Então, tem muito dono que fala assim, não, essa daqui é melhor, né? Não, essa daqui tem, nossa, tem um BI aqui, meu Deus do céu, consigo ver, mas não vai atender o dia a dia das pessoas que estão ali ouvindo, trabalhando com o cliente. Então, isso é muito importante, né? A gente ouviu, o Yuri fez isso muito, né? Ouviu, explicou, acho que explicar o porquê é fundamental, né? E saber fazer essa transição de maneira gradativa, né? E a comunicação com o cliente também, né, Yuri? A gente arrasou lá, né? Como que a gente ia mudar? Como que foi feito? A gente acha que às vezes Yuri, é fácil. Desculpa, perdão. Bruno. Não, eu só ia emendar uma pergunta aqui para vocês dois, na verdade. Quanto tempo foi do início ao fim? Só, até para dar um conselho para o pessoal, né? Porque acho que está todo mundo ansioso para. Peraí, como é que eu implemento? Quanto tempo leva? Claro que tudo depende, né? Não, depende qual o tamanho da sua equipe, depende. Mas, assim, se vocês puderem dar uma ideia, assim, para a gente, olha, levou mais ou menos esse tempo para a gente fazer esse projeto. Hoje, desde o primeiro contato que eu tive com o Freshdesk, né, até escolha de ferramenta, mostrar para todo mundo, treinar todo mundo, configurar, colocar ela efetivamente para rodar, pouco mais de 3 meses. Perfeito. E assim, foi super rápido. E eu tô falando de um processo grande, né? Tô falando do processo de escolher a ferramenta 3 meses para rodar. Não, é desde a hora que eu Uhum. comecei a pesquisar a ferramenta e encontrei o Freshdesk. Então, assim, Perfeito. desde a hora que a gente contratou para a gente começar a rodar mesmo, 40 dias, 45 dias, a gente conseguiu colocar ela para rodar, pensando em tudo, né? Pensando em configuração, pensando em comunicação para os nossos clientes, né? Que ia ter uma mudança. Então, assim, é, é um ecossistema muito grande que a gente tem que cuidar, né? Não é simplesmente vou trocar aqui e os clientes deixam para depois. Não, eu preciso avisar os clientes com antecedência, eles precisam saber que a gente vai fazer uma alteração. Então, é muito, mesmo assim, ainda é muito rápido, né? Pô, em 45 dias a gente está falando aí de 5, 6 semanas. Porque o impacto é toda a tua base de clientes, basicamente, né? Então, em 45 dias você deu uma virada de chave. Eu considero isso aí, para quem não é o implementador da solução, é um feito, tá, Yuri? Então, assim, meus parabéns, ainda tem nome da Bravo aqui, porque implementar sozinho, por mais simples que seja a ferramenta, tem que ter o mindset ali de aprendizado, porque você teve que aprender e colocar em prática. Então, isso é muito bacana, tá? Gente, assim, minhas perguntas aqui, eu posso ficar muito mais tempo perguntando, mas eu sei também que eu quero respeitar o tempo de todo mundo, tá?
Então, eu vou pedir para a Fernanda e para o Ursinho um conselho, assim, para dar para o pessoal que quer começar, né, para a gente fechar aqui, né, um conselho. Olha, por onde eu começo? Né? Onde começa? Porque tem desde estudar, como a Fernanda falou, esse X vai desde a experiência tem os pilares, tem todo o processo, até de escolher a ferramenta. Então, se vocês puderem dar um conselho, olha, começa por aqui, para todo mundo, e aí a gente vai abrir aqui para perguntas, né? E também temos o nosso sorteio, que aí a Fernanda vai falar. Ô, coisa boa. Queridos, ó, para você que quer contratar a Fresh é muito simples. Mas para você que quer investir na experiência do cliente, para você profissional, que eu vi, inclusive, né? Acho que a Maria Laura colocou que adora trabalhar com CX, que ela está super apaixonada por essa área, tal, tal, tal. A gente precisa começar pelo cliente. Sempre comece pelo cliente. Então, às vezes você está ali numa transição até de, né, transição de carreira ou uma transição até lateral, né? Dentro da empresa que você está, porque você gosta dessa conexão com o cliente, enfim. O que é muito importante, né? A gente ter escutativa, né? Escutativa para o cliente. Então, escutar o cliente. Quando a gente ouve o cliente, a gente consegue identificar as necessidades dele. Tudo que ele fala para a gente se torna um argumento para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir contornar muitas vezes objeções daquele cliente que quer sair da base ou aquele cliente que está insatisfeito com a gente, enfim. Então, o que é importante? Você ter empatia. Para trabalhar nessa área, você precisa ter empatia. Inclusive, todo mundo precisa ter empatia, né? Independente da área, é importante a gente ter empatia. Donos, né? A gente precisa investir nas nossas lideranças. É muito difícil, né? Quando eu entrei na Balduce, né? A gente tem um pouco de resistência para a gente começar a implementar, porque o pessoal olha, quem que é essa feira aí que vem, que vai mudar um monte de coisa? Então, pessoas. Primeiro você vai mostrando para as pessoas com um jeitinho, por que que você está ali, por que que você está fazendo essa mudança, né? E depois processos, trazendo pessoas boas. Por isso que a liderança é muito importante. Então, donos de empresa, invistam nos seus líderes, né? Líderes fortes desenvolve pessoas fortes e a empresa só cresce. Então é isso, falei até demais já. Você, Yuri. Deu dois conselhos aqui, mas são muito úteis. Então, empatia escutativa, né, e a parte de desenvolver os seus líderes. Muito bom, Fernando. Yuri, É, claro que a tua parte é um pouco mais a técnica, né? A Fernanda deu da parte do processo em geral, mas dá uma dica para quem quer implementar qualquer que seja a solução aí pela tua experiência, por onde que é, começa? eu acho que assim, né? Além de você escutar o cliente, que foi o que a Fernanda já falou, a gente precisa também, como da parte de processos, da parte de sistema, a gente precisa escutar o nosso cliente interno, né? A gente precisa escutar os nossos colaboradores. A gente precisa entender com eles o que eles veem de necessidade. Porque geralmente quem reclama do sistema é o colaborador, não é nem o cliente. O cliente ele faz o quê? Às vezes ele só vai embora. Ele para de comprar a tua solução e vai embora. Mas o colaborador ele está ali todo dia. Às vezes ele reclama, às vezes ele tem uma dor, ele tem uma dificuldade. A gente precisa entender muito do que ele precisa para a gente poder colocar também, né, implementar uma solução dentro da empresa que seja boa. E aí eu preciso ligar as duas coisas. Eu preciso de uma coisa que seja boa para o cliente e que seja boa para o colaborador. Não adianta também ela ser só boa para o cliente e o colaborador ser uma ferramenta que ele não gosta e que ele não vai usar, porque não vai adiantar em nada. Assim, a ferramenta está ali, e ela pode ser a melhor do mundo, pode ser uma Ferrari. Se você não for piloto, se você não tiver carteira de motorista para você dirigir, você não faz nada. Então, você precisa muito usar a ferramenta. Então, o meu conselho é esse, né? Além de escutar o cliente, a gente escutar o nosso cliente interno, o nosso colaborador, e entender realmente o que ele está buscando e o que ele precisa e o que a ferramenta, talvez, que você já tenha na sua empresa, ela não está suprindo qual necessidade interna. Para a gente colocar aqui, né? E aí falou, aí é muito difícil também você encontrar uma necessidade que o Freshdesk não vá suprir dentro de qualquer empresa hoje, né? Pelo tempo que a gente já está utilizando, por os ganhos que que ele já trouxe para a gente, né, para a Balduce, e não são poucos, né? Assim, a gente está completando aí cerca de 2 meses de utilização real mesmo da ferramenta. Apesar de ser pequeno, o tamanho do ganho é imensurável, acho que nesse momento.
Excelente, gente. Muito obrigado aí pelas dicas de vocês. Acho que isso é o que o pessoal que está aqui quer escutar, né? Ver na prática, não ficar sempre naquela teoria, pô, como é que funciona. Então, isso é o bacana de vocês trazerem a experiência de vocês, tá? Vamos abrir para perguntas aqui, gente. Tá todo mundo aqui aguardando. A gente tem mais de 50 pessoas aqui participando com a gente. Então, gente, fiquem à vontade. Pode mandar aqui direto no chat. Quem tiver alguma pergunta, faça uma pergunta para a Fernanda, para o Yuri. Pode perguntar para mim também, se tiver alguma coisa relacionada aos produtos, estamos aqui, tá? A gente também vai abrir para vocês, além das perguntas, um formulário para quem quiser conhecer um pouco mais a solução. Então, você pode responder esse formulário. Até eu vou colar para vocês aqui no chat, mas eu fico aqui no aguardo das perguntas para a Fernanda e para o Yuri aqui, então, para a gente poder respondê-las primeiro. Pode mandar, queridos. Coisa boa. Não sejam tímidos aí, pessoal. Temos mais alguns minutos aí. Fiquem à É, vontade. tá tudo certo aí então, né? Pelo jeito, né? Coisa boa. Então, gente, vou Vou colocar um falar então. formulário aqui. Desculpa, Ah, tá Fernando. isso, querido. Eu vou colocar aqui um formulário para todo mundo, tá? Esse formulário, para quem quiser testar a solução, a gente tem a lista de e-mail de todo mundo, tá? Mas, assim, quem quiser realmente testar, a gente faz demos personalizados baseados no processo de vocês. E a gente também consegue abrir um teste aí da solução. Então, quem quiser testar a solução, né, ela vai ficar disponível para que vocês possam testar por um período, ver se ela se adequa ao processo de vocês, para seguir todo esse processo aí que a Fernanda e o Yuri implementaram com sucesso aí na Balduz. Olha, você tem uma pergunta aqui do Juliano. Legal. Juliano, o chat GPT já está integrado no Fresh Chat, tá? Então, eu te convido aí, Juliano, da Hannah Beauty. Então, bem-vindo aí, Juliano. Eu te convido a conhecer o chat GPT. A gente já tem o chat GPT integrado ao chat da solução. Ele tem algumas features muito bacanas, né? A gente pode te apresentar como é que elas funcionam. Então, facilita muito geração de artigo, resumo de conversa. Então, tem algumas features bem bacanas aí inseridas já dentro das soluções da Freshworks. Muito bem. Tem uma pergunta aqui para a Fernanda. Fernanda, qual o papel do NPS? A pergunta do Denis Marcinato. Coisa boa, Denis. Olha só, o NPS, ele é a principal métrica dentro de CX, né? Dentro da experiência do cliente. Sabe por quê? Porque no final das contas, o NPS, que se chama Net Promote Score, ele vai dizer para você, para sua empresa, se esse cliente recomenda a sua marca. Olha, se ele é promotor, se ele é um detrator ou se ele é neutro, assim, ó, não tá nem lá e nem cá. Então, até para, né, para trazer um pouquinho mais aqui de contexto para vocês, de conceito para vocês, o NPS ele vai de uma nota de 1 a 10, tá? Onde, né, de 1 a 6 ele é um detrator. 7 e 8 ele é neutro e 9 e 10, 9 ou 10 ele é um defensor da sua marca. Esse é o objetivo, né, gente? A gente quer formar novos vendedores e novos advogados. A gente forma profissão quando a gente entrega uma boa experiência. Então, o NPS é essa métrica que vai dizer se a tua empresa ela é uma empresa centrada no cliente. Excelente. Tem mais uma da Brenda aqui, muito conteúdo bacana. Tem uma pergunta da Fernanda aqui. Vou lançar essa pergunta aqui para a Fernanda e para o Yuri. Vamos ver se eles têm. Se vocês conseguem responder. Como reverter uma experiência ruim aí, Fernanda? Vamos ver se. Nossa, essa é maravilhosa. A gente vive fazendo isso, né, gente? A gente tem que viver fazendo isso. Experiência ruim, a gente tem que resolver na hora, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que o seu cliente abriu um chamado através do Freshdesk. Olha que coisa boa. Ferramenta chegou lá, né? Notificou para você, né? E aí você leu. Você leu.
né? E aquela experiência ali do cliente, ela está sendo vivida. Não sei qual é o problema do cliente, pode ser um problema tranquilo de ser resolvido, pode ser um problema mais burocrático, mais complexo, não importa. O que a gente precisa entender é que quando o cliente ele está tendo uma experiência ruim, a gente precisa ir na causa raiz, tá? Ir na causa raiz significa você parar tudo o que você está fazendo e você buscar a solução e não responder o cliente sem a resposta buscada por ele, tá, gente? E é assim, ó, é sim ou é não, né? É sim ou é não. Tem muita gente que faz, devolve com mensagens e e-mails lindos para o cliente, dando aquele embromation, né? Que a gente chama. Não adianta nada, só piora a situação. E outra coisa, telefone também é muito importante quando o cliente está numa experiência ruim, tá? Porque às vezes a gente fica ali, óbvio, a gente usa mensagem e tal, mas o tom de voz, ele transmite segurança e confiabilidade, tá? Confiabilidade. E claro, ouça o teu cliente. Já prepara tudo e leve soluções, opções de soluções para ele. Se ele vê que você realmente se dedicou, você consegue reverter a experiência ruim. Perfeito, Fernanda, É obrigado. isso. Aqui tem uma pergunta do Lucas, tá? Ele entrou aqui com. Ele falou que entrou com o nome da Brenda, teve algum probleminha aqui no Zoom, mas tem uma pergunta aqui do Lucas. Então, ele elogiou o conteúdo aqui, então, muito conteúdo bacana, pessoal. Pergunta para Fernanda. Para quem já estruturou uma área de CS, CX recentemente na empresa, você tem alguma dica para a questão da cultura organizacional, algum tipo de ação ou ações para trazer a equipe para fazer parte dessa cultura centrada no cliente? Então, como colocar esse mindset na equipe? Essa é a pergunta do Lucas aqui. Coisa boa. Querido, com certeza, tá? Com certeza tem. Primeiro ponto, cultura é o quê? Cultura é tudo que a gente faz. Cultura é tudo que a gente pratica. Lá o site tá lindo, dizendo a nossa empresa é focada no cliente, a gente trabalha de forma rápida, ágil. E aí no dia a dia é todo mundo lerdo, tá tudo atrasado, né? Gente falando mal do cliente, não é mesmo? Então, a cultura é o que você é o que a tua empresa pratica. Como que você faz isso? Na Balduce, inclusive, a gente fez um trabalho muito bacana de fluxograma. O que é fluxograma? Você não precisa ter nenhuma ferramenta para isso, não. Você pode fazer no caderno, na agenda, no Word, enfim. Você trazer a missão de cada vaga, tá? É missão de vaga. Porque às vezes um colaborador ele sai, mas a vaga permanece. Então, toda pessoa que senta naquela cadeira, ela sabe muito clara qual é a missão dela dentro da empresa. Então, fazer um fluxograma de trabalho com a missão da vaga, o que que essa pessoa faz, como que é um dia dessa pessoa na empresa, quais são os rituais. O que que é ritual? Ah, ela participa de alguma reunião direta, né? E aí, o ritual master que eu trago aqui é vocês terem reuniões para falar, pelo menos uma vez no mês, tá? Pode começar com uma vez no mês. Começa lá pela liderança, daí os líderes de áreas, comece um bate-papo semanal falando sobre exemplos do que aconteceu. Então, você trabalha na área comercial? Ótimo. Gente, vamos trazer aqui sobre o atendimento? Vamos avaliar como é que está o nosso atendimento com o cliente? Vamos. Aí tá lá no financeiro, mesma coisa. Financeiro, como é que está sendo o envio ali para o cliente, né? É fácil, é tranquilo. Então, vocês começarem a trazerem discussões sobre o cliente, tá? E essa liderança. Então, tem que ser assim, gente. Ritual é uma coisa que faça chuva ou faça sol, ela tem que acontecer. Então, é assim que a gente começa a construir uma cultura forte. Primeiro, todo mundo, inclusive o dono tendo clareza do que se faz dentro da empresa e a gente falando, criando rituais para a gente poder discutir sobre cliente, tá? Legal, Fernanda. Tem mais uma do Lucas aqui, ó, já emendando, né? Um playbook, seria um playbook, Fernanda? Eu acho que se enquadra dentro do processo, né? Essa parte aí. Que Pode você... ser um playbook, pode ser um playbook, exatamente, pode ser um playbook, mas olha só,
Esse fluxograma você cria para cada pessoa ter fácil. Por exemplo, lá na Balduce a gente criou uma intranet simples, né? Lá pelo Google Workspace, tá? Então, você cria de cada um, você dá esse acesso, você senta com a pessoa, com o colaborador, você explica para ele o que que é o fluxograma, né? Ouve ele, entende ele, faz sentido, é isso mesmo, olha como a tua missão aqui é importante para poder impactar o cliente, né? Independente da área que ele vai trabalhar. E é isso que você faz. Depois você pode criar um playbook, sim, tá? E claro, né? Isso não é perene, você vai mudando e vai atualizando ao longo do tempo, tá? Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, Gislaine Vasconcelos. De indicar uma plataforma omnichannel. Você está no lugar certo, tá, Gislaine? A gente tem o Customer Service Suite, que é da Freshworks, onde a gente tem telefone, chat, WhatsApp, Instagram, e-mail, portal, bot, chatbot. Temos N soluções aqui que a gente pode trazer para vocês. A gente integra todas elas. Deixa aqui seu e-mail que a gente faz uma apresentação personalizada para você, ou até mesmo eu vou deixar aqui de novo o form. Eu sei que foram bastante perguntas, então o form vai subindo. Quem quiser uma demo personalizada, gente, preenche só esse form aqui, é muito simples. Dá o teu nome, teu e-mail aí. O nosso time vai entrar em contato com vocês, tá? Então, aí a gente agenda uma demonstração da solução e entende um pouquinho do processo de vocês para poder ver como que ele se encaixa. Mas o CSS, que a gente chama aqui, que é o Customer Service Suite, é uma suite da Freshworks, que tem, então, todos esses canais. Vai de telefone a e-mail, a portal, a chat, chatbot, Instagram, WhatsApp, tá? Então, eu estou esquecendo alguns canais aqui, são muitos canais, tá, gente? Tem mais canais, tem Facebook, tem até Twitter aqui conectado, então, assim, a gente consegue integrar todos esses canais numa única plataforma e a vantagem para o atendente é que ele vai ver num lugar só, ele não vai ter o telefone dele espalhado na mesa, o WhatsApp preso no celular, mais dois, três portais, ou e-mail aberto, outra tela de ticket aberto. A gente vai unificar tudo isso aqui numa única solução. Então, é o Customer Service Suite. E aí vocês fiquem à vontade aqui, gente, para se cadastrar para a gente poder fazer essa demo. Tem mais coisas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O chat está quente hoje. Tá quente. Tem uma pergunta aqui do Juliano. O atendimento humano é decisivo para fidelizar, né? Mas no e-commerce roda 24 horas, que não pode parar de atender. Como que é possível usar o potencial do chat GPT para dentro do Freshworks? Juliano, vou responder a tua pergunta aqui, tá? Em relação ao GPT dentro do Freshworks, como que a gente pode atuar, fazer com que o GPT produza artigos, fazer com que ele apoie o atendente na resolução, né, dos casos, mas a Fresh tem, dentro dos chatbots da solução, ela tem uma inteligência artificial proprietária. Então, tem linguagem natural lá dentro. O que vai acontecer? Esse bot pode ir aprendendo com base nas interações que você tem. Você pode deixar o bot rodando com uma espécie de... Deixa ele escutando. Ele está escutando lá o que está acontecendo dentro do site. E esse aprendizado que ele gerar, junto com o GPT, você vai produzir artigos, vai produzir soluções e vai deixar essa rotina muito mais simples, né? O objetivo sempre de um e-commerce é quebrar essa fricção, né, do usuário para entender um produto, para entender, para tirar uma dúvida. Então, a gente consegue fazer isso implantando o chat dentro do teu site, implantando a inteligência artificial da ferramenta e trazendo esse conhecimento para dentro da solução. O GPT hoje, como ele está integrado, né, ele está sendo ele está implantado nas versões da ferramenta Customer Service Suite e ele tem trazido o apoio mais focado no usuário, no atendente, né? Em breve a gente vai ter isso aqui tudo conectado. Então, a ferramenta, como é algo muito novo, então está sendo lançado gradativamente dentro das soluções da Fresh, mas a gente já vê um resultado fantástico aí, porque você ter o GPT dentro da tua solução, pedir para ele criar um artigo na hora de resolver um passo a passo para um cliente é muito fácil, tá? Então, eu convido vocês a assistir uma demo para a gente poder apresentar isso tudo funcionando. Gente, tem mais perguntas? Fiquem à vontade aqui. A gente vai partir para o sorteio agora. Então, vou colar aqui. Que coisa Gente, boa. vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, para a gente seguir as nossas redes sociais, tá? Então, tem as redes sociais da Balduce, da Bravo e da Fernanda, tá? Eu vou colar aqui para todo mundo, tá? Eu vou pedir que vocês sigam as redes sociais e a gente vai fazer
Aí a Fernanda vai nos apoiar aqui. Fernanda, como é que vai funcionar o sorteio aí? Vamos lá, gente. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar, né? Olha só, uma mentoria comigo, tá? Eu vou falar, não é pouca coisa, não, tá, gente? Não é pouca coisa, não, tá? Vocês vão gostar. É um diagnóstico, é um bate-papo que a gente vai fazer e depois eu dou um direcionamento. Então, o ganhador, sendo dono de empresa, maravilhoso, a gente vai dar um direcionamento sobre CX aí para a empresa dele. E sendo colaborador, eu também vou dar um direcionamento para a sua parte, né? Para a sua área, para a sua carreira, enfim, tá bom? Então, como que vai funcionar? A Bravo fará um post amanhã, né, Bruno? É amanhã, né? Amanhã. Amanhã. O Tiagão tá A ouvindo aqui, o Bravo vai Tiagão já fazer. tá preparado aí. Exato. Então, vocês que ficaram aqui até o final, gente, a gente falou sobre várias coisas aqui, práticas, básicas, mas extremamente relevantes, tá? Para que você consiga impactar o seu cliente, pessoas. Então, amanhã a Bravo fará, vai estar lá no feed deles, um post sobre o webinar de hoje, tá? O que que você precisa fazer, tá? Você precisa comentar com uma frase, com algo que você aprendeu aqui nesse webinar e que você vai levar e aplicar na sua empresa, aonde você está, aonde você trabalha, tá? E claro, marcar a Balduce Telecom, né? Já mandou aqui o arroba da Balduce Telecom, né, Bruno? Colocou, A né? Balduz Telecom, Fernanda Matos e E Freshworks. O post vai Fernanda, estar no da Bravo, tá, gente? Então, assim, sigam a Bravo e os demais. Daí vocês marcam a Balduz, a Fernanda e a Fresh. Vamos fazer essa interação toda aí. e aí o que que a gente vai fazer, tá? Vocês têm até sexta-feira para vocês irem lá, ó, e bombarem os comentários, marcarem muito, e a gente vai fazer o sorteio, tá? Na sexta-feira, à tarde, ok? Sexta-feira à tarde. A gente só vai divulgar para vocês ali os ganhadores. A gente vai fazer um videozinho e depois a Bravo vai postar lá nos stories deles, tá? Com o ganhador, ok? E depois aí o pessoal já vai ali conectar com você para você passar e aí encaminhar para mim o seu contato para a gente poder marcar a nossa mentoria, ok? Gostaram? Sim, muito! Coisa boa, Legal a que gente ouvir legal. o feedback aí. Sim, Gente, obrigado, tá? Então, assim, é uma honra para a gente estar aqui, em nome da Brava e da Freshworks, fazendo mais um evento, trazer dois pesos pesados aqui, o Yuri e a Fernanda, que implementaram um processo, trazer esse conteúdo prático, não aquele conteúdo maçante, e também poder ver que teve bastante gente nos prestigiando. Então, tivemos mais de 50 pessoas ao vivo aqui, numa terça-feira, 4 da tarde, isso aqui é incrível. Para a gente é muito com muita satisfação que a gente faz esse tipo de evento aqui. Então, realmente obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Yuri. Fernanda e Yuri, fiquem à obrigada, vontade se querido. quiserem deixar uma última mensagem aí. Obrigada, queridos. Eu quero agradecer realmente, ó, parabéns por vocês estarem aqui às 16 horas ao vivo até agora com a gente. Isso mostra realmente que vocês estão determinados a impactar o cliente de vocês, o colaborador, enfim. Estou muito feliz. Agradeço, viu, Bravo Solutions, Bruno, pela oportunidade. Para quem me conhece sabe, né, que eu fazendo isso, eu tô feliz da vida. Eu amo fazer isso, né? Yuri, querido, você, obrigada. Eu que agradeço, né? Agradecer também o convite da Bravo, com todo mundo que participou aqui, né? Não é fácil, né? Uma terça-feira, às 4 horas da tarde, a gente tem uma quantidade grande de pessoas, então agradecer, super aberto a conversas. Se alguém que fora daqui, se alguém que tiver mais alguma dúvida, a gente está aberto ainda também a conversar, a explicar. Eu acho que conhecimento a gente precisa sempre dividir, né? Que é super importante. Então, eu acho que é só isso mesmo. Agradecer a todo mundo e muito obrigado, pessoal. Legal. Ó, e tem forms aqui, gente. Ó, tem link para vocês que estão aqui, ó. Tem que preencher a pesquisa. Por quê? Porque quem trabalha com CX, a gente vive querendo ouvir a voz do cliente. Então, vocês são nossos clientes aqui hoje. A gente quer saber como é que foi a experiência de vocês para a gente poder fazer várias outras vezes aqui, né? Obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigado. Tá? Então, até a próxima.
Não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, que sempre tem novidade, então a gente vai estar postando aqui. Até o final do ano teremos muito mais eventos aí. Então, obrigado, Fernando, obrigado, Yuri, obrigado a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos.